E aí, meu sócio, que bom te ter aqui, hein? Que abertura é essa, hein, meu sócio? Ah, agora que a gente tá lançando Ai, nosso ai, SaaS junto aqui, eu tô super animado aqui show de pra... bola. Pô, então pra dar um contexto, pessoal, que vocês estão chegando aqui no canal agora, eu e o Thiago a gente tá lançando um novo SaaS, que nem eu expliquei na abertura aqui do Sim, vídeo, e nesse SaaS nós vamos calcular métricas de gateways de pagamento, né? Então o nosso foco sim, vai ser em metrificar empresas de SaaS, principalmente, onde vocês vão poder plugar um gateway, seja Stripe, seja Asas, sim. Pagar.me, e a gente vai gerar todas as métricas em tempo real. Então a gente decidiu construir esse SaaS juntos. Nós estamos fazendo um build in public e o vídeo de hoje é para trazer para vocês todo o contexto de tudo que a gente fez, desde o primeiro momento que a gente teve a ideia, as parcerias que a gente fez. Um vídeo bem legal, um vídeo bem prático, inclusive quase um passo a passo aqui para vocês É seguirem verdade, aqui, né? verdade. Para vocês começarem o projeto de vocês. Tiagão, você quer se apresentar rapidinho para o pessoal te conhecer aqui no canal? Cara, maravilha. A gente já gravou acho que uns 2 ou 3 vídeos juntos aí, outras oportunidades também, mas para quem não me conhece ainda, eu sou Thiago Costa. Eu sou dono de um SaaS também, assim como o Bruno também é. Eu também sou. Eu tenho o Automarcos, até achei que eu tava com a camiseta da Automarcos, mas eu tô com a camiseta da comunidade aqui, ó. É, Então tá que essa melhor camiseta é ainda, muito né? bonita, né? Não Ela tem faz, ela como. tem seu charme, né? É, estou dono de uma ferramenta de blog automático. Vamos bater, se Deus quiser, essa semana 100K de MRR. Então, a gente já Cara, que tem, legal. assim, gestão e métricas já é uma questão muito importante para nós. A gente, inclusive, já paga R$ 700 por mês em uma ferramenta de métricas. E aí, ferramenta gringa, você sabe, foi feita pensada no mercado gringo. Então, é tudo dolarizado. Inclusive, eu não pago nem R$ 700, mas eu pago US$ 119. Então, eu ainda pago IOF nessa bagaça. E aí, a gente, cara, hoje eu acompanho e faço a gestão de métricas lá. Então, as nossas métricas principais, MRR, churn, LTV e tal, tudo eu olho lá pelo Chartmogul. E aí, quais são as duas grandes fragilidades, né, que a gente viu, até já trazendo um pouco pro tema do vídeo, sobre a minha realidade, né, como dono de SaaS e futuro dono de SaaS também contigo junto aqui. Cara, o preço dolarizado, além de caro, dolarizado, é ruim, você perde previsibilidade, você paga IOF à toa, a troco de nada ali, né? Então só isso por si só já é uma desvantagem, mas não é uma desvantagem tão grande pagar o IOF. Acho que mais o preço alto que é o que mais chama atenção. E o segundo é Gateway, né? Na verdade, eu tenho 3 SaaS, dois estão no Stripe e um tá no Asas barra Last Link. Então qualquer coisa que esteja fora do Stripe para mim, eu perco totalmente visibilidade. Então eu tenho um SaaS hoje, fatura 6,5K e eu não sei o churn dele. Essa que é a verdade, infelizmente. Tem até um pouco de vergonha de falar isso, mas, cara, eu não sei o churn da Freelamp hoje. Eu tenho uma leve noção, porque eu acompanho a MRR, eu sei mais ou menos, mas se me perguntar qual é o churn, não sei. E por que eu não sei? Porque o Asas não foi feito para SaaS. Assim, ele foi feito para processar pagamentos do SaaS. Mas o dashboard deles não foi feito para acompanhar métricas. E aí isso não é exclusivo do Asas. Nenhum gateway do Brasil, basicamente, se comporta dessa maneira, né? Alguns foram pensados para receber negócios de SaaS e operar neles. Então, tem muitos negócios de SaaS operando em gateways brasileiros, mas nenhum deles tem realmente um dashboard feito para negócios de SaaS. E aí, essa que é a nossa, Super. nossa proposta aqui também, né? Você também tem um problema muito parecido comigo no Não, e cara, MGM assim, também, na né? minha startup a gente faturava quase 1 milhão por mês e a gente tinha que fazer tudo com planilha de Excel, Com assim. a Eu tinha planilha me uma dá um equipe de três nervoso, bicho. pessoas só para cuidar de back-office, de tipo, Ah, uma cuidava só da parte de estratégica, a outra cuidava mais da parte operacional e assim, era um corno job ah, ferrado, né? E hoje, administrando os nossos SaaS, a gente também usa Asas, a gente também usa Stripe, a gente também usa outros gateways. E, ah, cara, é muito difícil fazer a gestão de múltiplos gateways ao mesmo tempo. É muito difícil a gente saber o nosso ah. MRR, é muito difícil. Então, assim, eu simpatizo muito. E eu acho que, como nós também, eu acho que é um disclaimer muito importante, como nós também somos produtores de conteúdo, além de empresário, Sim, nós também temos uma audiência em que grande parte da nossa audiência são donos de SaaS. Então, quando a exatamente. gente pensa na dor, que a gente quer coçar a nossa própria coceira e resolver uma dor, a gente também tem a oportunidade da distribuição aqui em paralelo, né? Então, Exatamente. tô super animado aí pra gente gravar esse conteúdo junto, Thiago. São duas pessoas que têm esse mesmo problema e duas pessoas que estão cheias de gente ao redor que também tem esse mesmo problema. Então tem tudo para dar certo, né? Boa. Cara, eu vou compartilhar a tela e a gente vai Vamos lá. mostrando passo a passo o que a gente fez pra galera aqui pra gente ir montando o nosso SaaS, tá? Então, só pra mostrar pra vocês, galera, eu vou. A gente tem tudo isso aqui que a gente vai mostrar pra vocês documentado num material, né? Então, tudo que a gente está falando pra vocês, a gente está Boa. montando um playbook completo com todos os exercícios, tá? Então, se vocês quiserem acessar o playbook aí, comenta no vídeo, né, o que vocês estão achando, deixa um comentário e aí se a gente tiver muita gente querendo acessar o conteúdo depois a gente disponibiliza para vocês, né, Tiagão? É isso aí, isso aí. E aí Então, eu vou até fazer um parênteses aqui, cara.
E para você que está começando o teu size agora, isso aqui que a gente vai fazer não tem mistério. É o que o Bruno ensina lá na comunidade, não tem nada de outro planeta aqui. É encontrar bons problemas, encontrar bons públicos e juntar os dois. Desenvolver um produto que resolva o problema daquele público que é escalável. É isso que a gente está pretendendo fazer aqui. E aí, como eu falei, não tem mistério. Bruno, se você faz parte da comunidade, aí assista. Vou fazer um mexer para você aqui, né, Bruno? Você faz Por parte da favor. comunidade, assiste as aulas aí da comunidade. E se você não faz, entra aí. Eu já estou lá há 3 anos também. A gente se conheceu lá também, inclusive, né? Então, acho que também não dá, não é um bicho de sete cabeças. O que a gente vai mostrar aqui é a tarefa de casa, é o feijão com arroz, assim, realmente. Se você está curtindo essa entrevista, eu quero te fazer um convite rápido. Agora a gente está preparando um super lançamento para Black Friday da nossa comunidade do MicroSaaS e eu quero convidar você para participar de um grupo de WhatsApp onde a gente vai soltar várias lives. Então a gente vai soltar uma live sobre como validar ideias, vamos soltar uma live sobre como criar sistemas no Lovable. A gente vai soltar vários conteúdos legais e é um grupo exclusivo onde a gente vai anunciar também o nosso produto, né? Nosso novo lançamento para Black Friday numa condição super especial. Então se você achar que faz sentido para você está num momento que você quer construir seu SaaS, quer construir seu micro SaaS, ou já está construindo seu negócio, quer pegar dicas de como tracionar ele, venha pro nosso grupo do WhatsApp, vai ser super legal, vai ser um prazer enorme ter você, e você também vai curtir pra caramba o conteúdo gratuito que a gente vai lançar lá, beleza? Então assim, se vocês quiserem um passo a passo de todo o processo, de como vocês podem fazer para validar uma ideia e montar o SaaS de vocês, eu tenho um curso completo, que eu vou deixar esse link para vocês. Mas a gente também vai passar por vários pontos aqui, mas como a gente fez esse disclaimer, a gente tem algumas vantagens, né? Algumas vantagens tais como audiência, a gente já conhece bem a dor, né? Então a gente já tem um ponto de partida super relevante nesse processo, né? Então, um dos Exatamente. exemplos do problema, eu vou começando aqui, Tiagão, a gente vai passando junto, Boa. tá? Vamos lá. Então, o problema que a gente identificou é que os gateways mostram diferentes valores. Então, por Perfeito. exemplo, a gente pegou, esse aqui é uma foto do Stripe, né? Então, de um microsas nosso. Então, no Stripe, ele estava mostrando 12.456 de MRR e uma taxa de cancelamento, de churn de 10%. Se a gente abre o mesmo gateway do Stripe no chart Mogul, a gente tem hoje duas informações diferentes. A gente tem aqui primeiro um MRR de 12.600, um número de clientes diferente, e a gente tem vários tipos de churns diferentes. A gente tem desde Customer Churn Rate até Gross Churn Rate, né? Então a gente tem múltiplas Exato. métricas e os números inclusive não batem. Apesar da diferença estar pequena nessa foto, tem meses que a diferença chega a ficar gritante, assim, né? Enquanto um gateway mostra X, o outro está mostrando... não vou nem falar Y, tá mostrando M. Ele pula o alfabeto inteiro, assim. Então ele tem uma discrepância muito grande. Porque a forma como é calculado os valores no Stripe não é a mesma forma que é calculado nos gateways. Então, por exemplo, o Stripe, se você tem um pagamento anual, ele parcela esse pagamento anual em 12 meses, né? E no chart Mogul, ele tem uma forma diferente de cálculo. Eu tô falando errado ou tá certo o raciocínio, Tiagão? Ó, tem várias diferenças, cara. O próprio churn, por exemplo, o meu maior motivador de sair do Stripe é porque a gente faz trial, né? Teste gratuito na Automáticos. E um trial não convertido, para ele é um cliente perdido, ele entra no churn. Na minha visão, não, se o cara nunca me pagou nenhum centavo e simplesmente optou por não assinar meu software, esse cara é uma métrica ruim, claro, mas sabe, não é um churn pra mim, é uma coisa que é ruimzinha, né? O churn é muito ruim. Perder um trial que nem converter é uma coisa, perder um cliente assinante é outra totalmente diferente. E a gente tinha churn, tipo assim, no Stripe de 25% no mês. Aí eu ia ver, sabe, o churn real era 10, 12%. Então, você tem É. noção da discrepância que era isso daí, né? E aí, qual que é o problema 2 também, Tiagão? Vamos falar do problema 2 aqui. O que, que você vê de problema 2? Deixa eu tentar me lembrar aqui quais são os problemas. Um Então, o dos outros problema é, 2. é valor, cara. Eu não sei se esse era o que você estava pensando, mas o valor das ferramentas do mercado também é um problema grande. A ferramenta mais barata hoje que eu acho que a gente consegue ver é o Barometrics no plano mais barato, custa 400 e poucos por mês, 300 e pouco, eu acho que é US$ 79, se eu não me engano. E que isso aí Quarenta e tá no nove anual, dólares no de caso, né? entrada deles. Esse aqui é o anual, né? Aí, setenta e Nossa. cinco É pesadinho. Então a gente pega aqui Então, hoje 75 vezes 5,50, vai, 400 400 pila conto. por mês aqui para você, tipo, ter as métricas de vocês, né? Então, assim, Pois quando a é. gente
pega... E assim, o outro benchmark é o Chartmogul também, só que o Sim, Chartmogul ele verdade. também é caro pra caramba, né? É, ele Então é a gente gratuito para te desliga. prender ali, e aí depois que você realmente vira uma empresa de verdade ali, com faturamento mínimo, ele já te mete logo US$ 120, né, que é o que a gente tá pagando hoje. Pagando uns 600 e Nossa, muito, R$ 700 por aí. nossa, caro, hein? Então vamos colocar aqui. O problema são os valores, né? Então a gente tem aqui a Baremetrics e o Exato. Chartmogul. E esses dois benchmarks que a gente usa são caríssimos, né? Então, Exato. valores muito alto e poucas ferramentas, né? É, Muito alto e pouquíssimo. poucas ferramentas no mercado. É, desse nicho, eu acho que só existem basicamente essas duas aí. Que é voltado para Analytics de software SaaS, só tem essas duas no mercado. Todo o É, resto ou é gateway ou é analytics muito geralzão, que aí já pega, sabe, fonte de tráfego, começa a pegar um monte de coisa muito além do que métricas também, né? E, cara, eu até adicionaria uma coisa no problema um que na verdade eu acho que é o problema zero até, que é, tem gateway que nem mostra valor, na verdade. O Stripe, eu diria que em termos de dashboard de métricas, ele é o melhor que tem no mercado. O é melhor dashboard verdade. que eu já vi de gateway pronto é o do Stripe. Mas mesmo assim, como você viu, ele tem premissas completamente esquisitas e a maioria esmagadora dos outros nem tem valor. Então, esse é um problema ainda maior, né? Porque uma coisa é tu acompanhar com métrica esquisita, outra coisa é tu nem acompanhar. Isso é verdade. Vou até subir aqui ele aqui, vou colocar. Não, por Boa. exemplo, os gateways do Brasil, acho que nenhum tem É, hoje. nenhum tem. O mais próximo que chega disso é faturamento, né? O vendas, total de vendas. Tipo uma Hotmart, tipo Asas. Só que se tu vende o anual, ferrou, né? Aí ele já vai contar como se o anual fosse um aumento de MRR, aí depois no mês seguinte tu já perde de novo esse MRR, porque tu não vai vender o anual de novo, né, para aquele mesmo cliente. Então fica bem distorcido, assim, né? Então, o problema 3 também é que não existe um sistema brasileiro que Sim, verdade. conecta com gateways brasileiros, né? Exatamente. Então, esses sistemas aqui, se eu não me engano, a Baremetrics ela faz só. Eles fazem quais gateways? Cara, eu não sei. Ele deve ter muito Ah, gateway, mas a maioria desse é tudo é, externo, no caso. é. Eles não Integrations falam ali, aqui ó. quais. Ah, Na integrations. segunda tem ó, Recurly, Chargebee, que são grandes na gringa São, também, né? aham, aham. QuickBooks, Stripe, Shopify. A Shopify já é e-commerce, já é outra parada completamente diferente, né? Uhum, Ah, uhum. e aí API ali, basicamente. Não, tem aplicativo, então para SaaS mesmo, tem quatro ou cinco gateways aí, e no Brasil, basicamente, só um que tem um mercado relevante, que é o Stripe. Todo o resto é. E o Sharkmogu, eu não lembro exatamente, mas é muito parecido com isso daí. É tipo Stripe mais uma meia dúzia que a gente não Não, é costuma só. usar, que a gente não vê no Brasil. E eu acho que eles nem falam aqui, né, no site deles, né? Vamos ver. Ah, Integrations. integrations ali. Ele deve dar um. Ah, Ali ele já tem mais só. opções aqui, É né? porque a Mas. maioria disso daí é integração, tipo assim, para enviar dado e tal. Quando você bota ali sources, ó, são as que realmente ele usa. O PayPal é uma que talvez ainda seja mais usada aqui no Brasil, mas não tanto. Mas de resto é tudo gringo ali, ó. Aí tem o e-commerce também, que é usado aqui, mas é mais para e-commerce. Então, realmente, Uhum, gateway de uhum. pagamento aqui, ó, Asas, Pagar, Mercado Pago, Hotmart, Nenhuma. que faz, você não acha nada disso aí, ó. É, Que a gente já vou. viu que representa pelo menos vai, metade dos SaaS brasileiros aqui estão completamente fora do range dessa galera. Aí qual é a tua solução? Ou tu desenvolve dashboard interno, que é o que muita gente faz, ou tu faz com planilha, que é o que eu fazia inclusive na Freelup, ou tu conecta nessas ferramentas via API, que eles têm a API deles. Mas aí é terrível, que tu tem que estudar a API deles e desenvolver a tua conexão para se conectar com eles. Então pode funcionar, mas não vai ser tão bom assim, vai te dar trabalho. Então não tem nenhuma solução fácil para resolver esse problema aqui no Brasil. É, que triste isso, né? Quer dizer, triste, Que mas é uma feliz, né? oportunidade, né? Que bom. Que bom que a gente Então, resolve esse problema. então, assim, galera, como vocês podem ver, a gente teve várias situações aqui, vários cenários que a gente pode ver que existe uma oportunidade real aqui, mas a gente também tem várias dúvidas, né? Então, quando a gente começou a estudar o problema, a gente começou a se perguntar várias coisas, assim, né? Então, qual problema nós estamos resolvendo de fato? Ou outra coisa que a gente começou a se perguntar, para quem estamos resolvendo?
Então, quem que é o nosso público-alvo? Quem que são essas pessoas? Então, como vamos resolver estes problemas? Como vamos ganhar dinheiro? Então, quando a gente começou a fazer todo o processo de estudo do problema, começaram a surgir várias dúvidas, né? De qual lado que a gente vai, para quem a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer isso. E a gente começou a ficar pensando em vários cenários, assim, e foi quando a gente começou a estruturar, né? A pensar assim, pô, vamos construir essa ferramenta, faz sentido, não faz? Então, o primeiro passo que a gente fez foi a gente começar a fazer um mock-up do que seria a solução, né? Então, como a gente já tem Exato. como a gente já tem uma audiência, ficou muito fácil para a gente da gente meio que imaginar o que seria a hipótese, porque nós já temos as dores, então a gente sabe as dores, a gente sabe quais são os problemas dos donos de SaaS. A gente tem uma comunidade com donos de SaaS, o qual a gente conversou com Mas, vários empreendedores para a gente ter uma noção. E aí o Tiagão foi lá e o cara super empenhado lá acabou fazendo aqui os nossos primeiros protótipos do que aí, seria boa. a tela da nossa ferramenta, né? Então a gente tem aqui o protótipo 1, protótipo 2 aqui. E, cara, eu tenho que falar pra você, Thiago, assim, muita gente vai perguntar, assim, né, quem que é o designer de vocês? Foi o É, Thiago, galera. Thiagão, monstro pra caramba. Então ele fez é, esse trabalho, né? se Então, quiserem me contratar, vão ficar querendo. cuzão. É. É, Então, a gente começou a fazer uma prototipação boa, boa. do que seria o nosso MVP, né? Então a gente começou a imaginar assim, né? Deixa eu achar aqui até a ferramenta dos gateways que a gente imaginou. Eu não tenho ela fácil aqui, aquela página dos gateways, Thiago. Mas então o que a gente fez, pessoal? A gente fez aqui um protótipo do que a gente imaginou que poderia ser um MVP. Então a gente já sabe, a gente pulou umas etapas, né? Então a tese, a etapa padrão, é a gente identificar o problema e a partir do problema a gente criar hipóteses de soluções. E o passo seguinte, né? Então vamos criar hipóteses, que foi o que a gente começou a se perguntar. Segundo passo é a gente entrevistar as pessoas. E o terceiro passo é a gente abrir, sei lá, fazer o fake door aqui ou ter algum processo de validação. Então o Thiagão mandou aqui e aqui vai a terceira tela, assim. Então, o que a gente Boa. imaginou foi que a gente pulou um pouco as etapas de entrevistas, né? E pulamos a etapa de fake door e a gente foi direto para a prototipação para a gente ver se as pessoas da nossa audiência veriam valor no que a gente está construindo, né? Então o Thiago fez esse sistema inteiro completo aqui, colocou, por exemplo, uma visualização por período, por semanas, no formato de gráfico barras, colocamos as principais métricas aqui embaixo, como MRR, assinantes, expansão, reativação, tudo isso puxando de forma automática do seu gateway, né? Então, no final, a gente vai trabalhar com 4 grandes categorias. A gente vai trabalhar com receita, churn, clientes e funil de vendas, né? Esse aqui vai ser um segundo dashboard para você ter uma visão geral, né? Então você pode acessar e ter uma visão geral, às vezes, de múltiplos produtos. Então o Thiago colocou aqui 2 empresas dele, Automáticos e a Freelup. Então você pode conectar aqui múltiplas empresas, múltiplos SaaS, que nem você pode ter múltiplos gateways e você consegue ter uma visualização geral dos seus negócios, né? E o que a gente pensou de telas de configurações é uma tela bem simples, onde você pode entrar lá, ver a premissa de cálculo, ver sua assinatura, ter algumas opções de relatório e conectar com os principais gateways, né? Então a gente já tem Então, uma noção hoje de quais são esses gateways, né, Tiagão? exatamente. Eu até botei algum chute inicial ali para nós, mas a gente vai fazer isso via lista de espera principalmente, né? A gente vai trazer os interessados aqui para junto da gente e aí a gente vê qual é o gateway mais popular, né? Muito provavelmente a gente vai ter Atlas e Stripe em primeiro lugar, a gente já sentiu um pouco isso com a audiência, né? Mas aí, cara, se a gente fizer só Atlas e Stripe, a gente não cobre uma grande parte do mercado, a gente cobre uma boa parte. Mas ainda tem Uhum. muita gente usando muitos gateways diferentes. Então a ideia é a gente ir expandindo o produto e ao mesmo tempo ir expandindo gateways também, né? Então, galera, o que a gente fez? Esse segundo passo, a gente começou a esquentar a nossa audiência para falar sobre esse lançamento, né? Então, É, eu e o Thiago, a gente começou a fazer vários posts no Instagram, né? Então, eu vou mostrar um de exemplo aqui que a gente fez. Então, a gente fez um build in public aqui, onde a gente começou a documentar todo o processo. Então, só o primeiro post que a gente fez, a gente já teve 600 curtidas nesse mês de outubro, né? No dia primeiro. Então, foi muito legal, assim, porque através do build in public, a gente começou a sentir muito
o que as pessoas diziam, né? Então, lendo os comentários, a gente Exatamente. começou a ver, assim, as pessoas falando, putz, muito legal, animal, tem ótima solução, usaria, como que eu faço para integrar, como que eu faço para usar, como que eu faço para entrar na lista de Uhum. espera. Então, foi muito legal a gente ter esse processo de validação, sem contar que a gente também produz conteúdo e ganha mais audiência fazendo isso, né? Então, fica até uma dica, né? Para vocês que estão construindo o SaaS de vocês, vocês podem fazer um build in public que, independente da ferramenta dar certo ou não, vocês também constroem audiência, né? Vocês vão É uma bola de montando. neve, né? É uma bola de neve, é uma bola de neve. É. Eu vou Então, deixar um parênteses também, porque às vezes as pessoas veem a gente aqui com essa segurança toda aqui e pensam que a gente sabe de tudo, né? Gente, isso que a gente tá fazendo aqui é validação também, tá? Eu e o Bruno já não tem nem certeza se o produto vai dar certo. E eu acho que ninguém, na hora de criar um produto, tem como ter essa certeza. É óbvio que por a gente viver isso e por a gente ter uma audiência, tem uma chance muito maior de dar certo se eu fosse um completo desconhecido e esse fosse meu primeiro produto de SaaS. A chance de dar errado é muito alta. Mas sempre, sempre, em todo produto, em qualquer negócio que você for abrir, sempre vai ter um risco de dar errado. E o que a gente faz para ajudar a mitigar esse risco? É justamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente faz building public para quê? Porque eu quero desde o primeiro dia que vocês vejam e falem assim, Thiago, isso aqui não faz o menor sentido. Esse protótipo aqui, ó, isso aqui não, sabe, não vai funcionar assim, não funciona. Ou se não, pô, esse preço tá horrível, esse design tá péssimo. Quanto mais feedback a gente escutar, bom e ruim, principalmente os ruins, né, que são mais construtivos. Quanto mais feedback construtivo a gente escutar, mais cedo a gente antecipa a, vamos dizer assim, acertar a mão no produto. Porque eu tenho certeza absoluta que o produto que a gente vai entregar não vai ser o que está no protótipo ali. A gente vai validar com muita gente, a gente vai conversar com a galera, vai fazer teste de usabilidade nisso daí. Então, esse filtro aqui não tá legal, essa tela daqui não funciona dessa maneira, fica ruim, se eu tirar um print, corta aquilo lá. Então, isso tudo a gente vai construindo, né? A gente está construindo o produto do zero mesmo, assim, junto com vocês. Né? Então, isso é, aí que a gente está fazendo é só vamos dizer, um processo de aprendizado em público, no fim das contas. Cada produto novo é um aprendizado diferente. super. E eu acho que a gente acabou pulando também como a gente chegou no nome, né, Thiago? Eu acho que foi super legal o processo de nome. Sim, verdade, verdade. Então, as três premissas que nós usamos para o nome foram essas aqui. Ser um produto internacionalizável, né? Um nome internacionalizável, ou seja, não seria nem .com.br, nem tipo .com, nem .io. Ele tem que ser curto e memorável e ele tem que carregar o principal objetivo da ferramenta. Então, a gente pensou em métricas por dois grandes motivos, né? Primeiro porque métricas criam uma figura única, né? Uma autenticidade, né? O nome de uma ferramenta chamada Métricas, e também porque a Uhum. gente pensou em Metric as a Service, né? Então você Exatamente. pensa métricas como serviço, o que eu achei, cara, genial a sacada, assim. Então foi muito boa. E a Tá. logo, quem fez foi a logo, foi o mestre Thiago, né? Então o Thiagão mandou super bem Boa, na boa, logo. bota logo aí. Vou botar loguinho aqui porque eu achei que ficou muito legal a logo, cara. Ficou muito Show. legal, assim. Valeu, obrigadão. Então ficou bem Beleza. Eu vou legal esse até, vou até aproveitar processo. e dar um zoom na logo ali, que eu aproveito para explicar para a galera, para quem está nesse processo de criação agora, ou você já abriu a parte do nome. Então, o Métricas, ele é o quê? Uma ferramenta de métricas, de gráficos, etc. Então, a gente fez a logo parecendo um gráfico, só que se você dá um zoom ali na logo, dá para ver que ela lembra um pouco mais o M também, né, de métricas. Então, ela tem um puxadinho do lado, um puxadinho do outro ali, e é crescente, porque além de imitar um gráfico, também imita um pouco a letra M, do jeito que ela está escrita ali. Inclusive, essa foi uma das decisões, foi um dos motivos de eu escrever a letra minúscula na logo, em vez da letra maiúscula, né? Porque ela lembra mais, assim, de imagem mesmo, assim, né? A logo da gente. E aí a cor azul, a gente já sabia que ia ser uma cor que não poderia ser carregada sentido negativo. Quando a gente fala de métricas, tudo que é amarelo, laranja, vermelho, é alerta, é coisa ruim, é negativo, é queda, etc. Então teria que ser alguma cor que lembrasse sentimentos mais positivos, assim, né? Então azul e verde eram dois fortes candidatos, a gente acabou indo pelo azul, por achar que ele tem menos uma cara mais jovial, vamos dizer assim, principalmente o verde que a gente viu, que era um verde mais saturado, etc. E para pegar uma Uhum. cor um pouquinho mais sóbria, que aí já talvez se encaixe melhor na comunicação mais B2B, que é o que a gente pretende seguir, né? Então, acho que essas foram as principais decisões relacionadas à nossa marca. E eu achei que ficou muito legal, assim, achei muito profissional o trabalho, assim. Então, Valeu, valeu. mas assim, como vocês podem ver, né, galera? Vocês, tipo, não eu acho que o mais importante é vocês pensarem sempre que quando vocês forem montar um nome, assim, vocês têm que dar uma forma de mostrar o objetivo principal da ferramenta, né?
Então, por exemplo, o MGM, que é o meu microsas, ele se chama My Group Metrics, porque ele calcula métricas de grupos. Então, quanto mais Autoexplicativo, né? você. Oi? É autoexplicativo o nome, né, não? É autoexplicativo. Eu acho que a ideia do métricas é parecido, assim, é ser ser explicativo também, né? Então, metric as a service, né? E o ponto AI, porque isso Exatamente. aqui já fez nosso valuation nascer 5 vezes maior, né? Então, Que e, técnica, hein? e- e eu escutei brincando, né? Escutei de uma galera falando na comunidade que o ponto AI, na verdade, é de uma ilhazinha lá no Caribe, né, velho? É, E, exatamente. tipo, não tem nada a Exatamente. ver com AI, assim, mas, assim, acho que ninguém liga muito pra isso, né? É. Tem o ponto TV também, que é o de Tuvalu, que é aquela ilha também no meio do nada, que a galera compra pra usar pra canal, né? Tipo a Twitch, por exemplo, É, né? aham, aham, é verdade. Então, galera, quando a gente fez essa prototipação, o próximo passo que a gente fez foi a gente definir a precificação do nosso SaaS. Então, a gente Verdade. pensou já nas telas, a gente pensou o que vai ser os gateways que vão integrar, a gente pensou em todo esse processo inicial. A gente, de novo, tem as perguntas aqui para resolver, mas a gente já tem, tipo, uma pré-validação muito por conta do conteúdo que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Então, o conteúdo foi trazendo muita gente falando com a gente, muita gente se interessando. Então, a gente pensou, tá, beleza. Então agora, modelagem de negócios. Então a gente começou a Uau. pensar, tá, se a gente lançasse isso no Brasil, como seria a precificação? Então nós bolamos dois grandes planos e a nossa premissa era a seguinte, né? Quer explicar a premissa aqui, Tiagão? Você que Claro, perfeito. estudou bastante o benchmark? Perfeito. Então é o seguinte, as nossas duas principais referências eram Chartmogul e Baremetrics. Então, Uhum. qual era, na minha visão, a grande fragilidade do Baremetrics, né? Assim, que a gente poderia de cara já pegar uma galera que talvez fosse para eles. Era o preço para quem tem zero de MRR. Porque o Sharkmogu ele até libera você crescer um pouquinho sem pagar nada. O Baremetrics não, ali, ó, de 0 a 365, até 360k Desculpa. de ARR, É. você já tem que pagar e já tem que pagar caro, né? Ou 75 no mensal ou 49 no anual. Então, uma das premissas da gente a gente já vai para quem é pequeno, entre aspas, né? Porque 30k de MRR de dólar não é, não é um cara pequeno, né? Tu passa pro próximo estágio ali e 150 mil de MRR, basicamente, né? Já é uma empresa bem, assim, estabilizada, né? Mas a nossa primeira premissa era, para quem é menor, o cara não vai querer pagar R$ 400 no Baremetrics. Então a gente já pode tomar essa galera no começo. E aí uma boa prática, ou seja, a gente se inspirou numa prática ruim, na minha visão, no Baremetrics, que é não ter nenhum plano gratuito, no máximo um trial, que, sabe, acaba em 7, 14 dias, não sei, e depois não vai servir de muita coisa. Você não vai conseguir tocar o teu negócio no trial. E o Sharkmogu não, o Sharkmogu ele tem uma prática muito interessante, que inclusive é uma prática tão legal que ela fez a gente topar pagar US$ 119 por mês por ele. Que é o quê? A gente começou a usar o Sharkmogu quando a gente tinha, sei lá, 10k de MRR por aí, 8, acho que até menos, foi 7, 8 mil de MRR. E a gente foi usando até chegar em 55 mil de MRR. Aí depois a gente passou a pagar por eles. Só que o problema é, uma vez que a gente passou a pagar, a gente tava pagando muito caro. Então o Chartmogu deu esse exemplo positivo para nós de que uma vez que você ganha o usuário no plano free, pô, quando o cara tá com 1.000 de MRR, ele não vai querer pagar por, sabe, 300, 400, 700 reais numa ferramenta. Então nem adianta querer cobrar dele. Então a ideia da gente era fazer uma espécie de PLG ali, né? Product Led Growth, ou seja, o crescimento é o produto que vai ajudar a gente a crescer. E como é que a gente faz isso? Trazendo a maior base de clientes possível e convertendo esses clientes para clientes pagos. Só que aí, qual é a grande sacada? E aí eu acho isso super positivo para o nosso modelo de negócio. A gente só cresce quando o nosso cliente cresce. Não tem como a gente ficar milionário se os nossos clientes também não ficarem juntos com a gente. Porque a gente só vai ganhar dinheiro quando os clientes crescerem. Então isso é um baita estímulo até para você, Bruno, como educador do nicho, assim, né? De fazer a galera realmente ir muito longe. Porque quanto mais gente faturando mais assinantes a gente vai conseguir ter. E enquanto o cara estiver aprendendo, pô, não vamos cobrar 500 conto do cara que, sabe, que não tá ganhando quase nada agora. Deixa o cara usando, ele não vai usar muito processamento da gente, sabe? O custo dele já vai ser um pouco menor, a gente pode bancar esse custo por ele, até ele se tornar um SaaS que dá para caminhar com as próprias pernas. E aí a gente colocou o limite de 10k de MRR. Então, até 10k, a maioria de vocês deve estar abaixo, deve estar crescendo ainda, ali, criando SaaS. A partir de 10k, às vezes você já tem uma pessoa no time, já tem que começar a se preocupar com métricas, enfim, com gestão mínima ali do teu negócio. E aí passa a ser interessante você ter uma ferramenta realmente. E aí, em vez de a gente cobrar, né, que R$ 700 com o Sharkmogu ou 400 com o Baremetrics, a gente colocou um preço bem mais brasileiro do que esses aí, né? Que é 199.
E esse 199 vai até 100 mil de MRR. Então já é outro caso. 100 mil de MRR é, sabe, já é muita coisa, já é mais de 1 milhão de MRR. E aí a gente vai subindo de 100 em 100 MRR, né? Perdão, de 100 em 100 o valor para cada intervalo de 50 mil de MRR. Então, assim que a gente vai escalando o preço, mas, ou seja, a gente não vai tomar nem 0,5% da receita do cara. Essa que é a grande proposta, né? A gente fazer os SaaS que estão conosco crescerem e a gente vai pegando uma carona, entre aspas, ali no crescimento deles, mas é uma carona bem leve que sabe que não vai sacrificar o faturamento de ninguém. Então, a grande premissa de precificação é se dividir dessas duas maneiras, né? Um plano gratuito para a gente pegar a galera desde o começo e fidelizar eles conosco, e um plano pago que não fosse nem metade do valor dessas ferramentas que vocês viram aí na tela e que ele crescesse ainda mais devagar, porque ainda tem isso, né? Se pegar um cara de 200 mil de MRR aqui e lá, ele vai pagar ainda mais caro para essas outras ferramentas do que pagaria para nós aqui. Então é assim que a gente consegue estimular o pessoal para usar métricas a partir de precificação, né? Boa, excelente explicação. Então, galera, vocês podem ver aqui, vamos dar uma recapitulada no processo, né? Então, o Bom, primeiro passo foi a gente identificar os problemas. A partir dos problemas, a gente começou a se fazer perguntas, né? Então, o que a gente está resolvendo, para que a gente está resolvendo? Então, a gente passou um tempo fazendo essas perguntas, mas em paralelo, para responder essas perguntas, o que a gente fez foi começar a produzir conteúdo sobre a construção da ferramenta para a gente ir atraindo a audiência e a gente já ir entendendo quem são as pessoas, se elas estão interessadas. E a gente começou a dedicar um bom tempo conversando com as pessoas, né? Foi aí que a gente bolou então o nosso nome do Métricas.ai, a logo e tudo mais, e fomos direto para prototipação, de novo para usar a nossa audiência, e da prototipação a gente começou a desenhar a parte de modelagem de negócios. E aí veio a parte de validação forte, digamos, dessa etapa 2 aqui, que foi quando a gente decidiu abrir a nossa pré-venda. Então, verdade. desde esse momento aqui, a gente já tinha estabilizado a gente já tem um ponto de partida, a gente já tem uma tese de negócio forte, a gente já tem uma série de pilares já validados, né, consolidados. Então a gente decidiu abrir uma pré-venda para a gente criar aqui um movimento de validação e entender algumas coisas, né? Então a pré-venda, vou colocar aqui quais foram os nossos raciocínios que a gente teve de pré-venda, tá? Então a pré-venda, ela ajudou a gente a entender quem é nosso público-alvo, que a gente sabe que são donos de SaaS, a grande maioria, né? Mas é sempre Uhum. bom a gente aprender mais. A gente quis entender se há demanda no mercado, a gente quer entender se o produto tem fit com a nossa audiência, se a proposta de valor da ferramenta tá claro. Nossa, preciso aprender a digitar aqui. Está claro. A Perfeito. gente começou a colocar aqui quem é nosso público-alvo, né? Já está repetido, né? Essa pergunta. E a gente vai usar Perfeito. também, a gente vai usar o capital da pré-venda É quase para como se fosse um contratar. crowdfunding ali, né? Ah, Um investimento da nossa audiência no produto ali, né? então essa pré-venda. Então, basicamente, um crowdfunding. O que é crowdfunding, Thiago, para o pessoal entender? Crowdfunding, eu não sei se vocês já viram no passado, é tipo assim, vamos supor, a pessoa vai fazer uma cirurgia para o filho ali, ela quer angariar 100 mil reais, e aí ela vai fazer, pede aquela grana para poder atingir aquele objetivo. A diferença é que crowdfunding pode ser, por exemplo, para ajudar na cirurgia de uma criança, ou pode ser para fundar uma empresa. Então, quando você é para ajudar uma criança, por exemplo, você não vai pedir nenhuma contrapartida, porque aquilo é uma doação. Mas no caso da gente, não é uma doação. Então a gente precisa dar alguma contrapartida para o pessoal, e aí é assim que funciona uma pré-venda, né? Você vai pagar sem ter acesso ao produto imediatamente. No entanto, você vai ter acesso a muitos benefícios, tanto antes do produto surgir, como depois. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Então é como se a gente tivesse investidores, vamos dizer assim, né? O funding ali é literalmente isso, né? Investimento pela população, pelo pessoal, né? Pelo crowd, ele seria uma multidão, né, que vai fazer o funding da gente ali. E aí a gente precisa também dar bons benefícios para estimular o pessoal a assinar. Senão vai ficar uma doação também, né? Vai ficar um pedido de doação. E não é isso que a gente queria, né? Quer explicar os benefícios aqui que estão na tela? Perfeito. Vamos lá. Então é o seguinte, a gente separou, eu acho que talvez uma das piores maneiras de fazer uma pré-venda é você só dar desconto. Não é ruim, porque eu já fiz isso e funciona.
mas eu acho que tem maneiras mais inteligentes de você agregar mais valor numa pré-venda. Então, assim, o desconto, é claro, é um excelente estímulo para as pessoas comprarem. Ou seja, vou dar o exemplo da pré-venda que eu já fiz na Automáticos. Eu vendi o primeiro mês da Automáticos com desconto para a pessoa e a pessoa ganhou um desconto enquanto ela fosse assinante, né? Não era para sempre. Se ela cancelasse e voltasse, ela teria que pagar o valor normal. Mas na primeira assinatura dela, ela ficou com 33% de desconto. Então era 150, a pessoa pagava R$ 100. E aí, para entrar, para garantir esse desconto, a pessoa só tinha que pagar adiantado o primeiro mês. Ou seja, a pessoa me pagava R$ 100. Quando lançasse, a pessoa tinha o primeiro mês de graça e o resto ficava com desconto. Só que eu acho que eu perdi muita coisa nesse meio do caminho. E a gente aprendeu essa lição, inclusive. E aí a gente deu uma caprichada muito maior. Então você vai ver ali que no segundo ponto, que é o super cupom que a gente fala, é o cupom de 30% vitalício, que vai dar R$ 60 todo mês de economia. Então só isso já é um prêmio legal, é claro, mas aí a gente foi um pouco além, um pouco não, foi muito além, na verdade, né? Então, assim, a gente sabe que também muita gente que está na pré-venda não é público frio, muito pelo contrário, é público que acompanha a gente, que confia na gente. Uma pessoa aleatória da internet não vai me ver e vai querer comprar um produto, isso não existe, né? Exato. Então são pessoas que estão ali próximos da gente. Então a gente consegue oferecer muito mais coisa do que só entre aspas, um desconto para eles, né? Então a gente colocou ali um grupo exclusivo com essa galera. Então, por exemplo, todo esse processo que vocês estão vendo aqui, eu não sei se vai dar tempo ainda de quando esse vídeo sair, o pessoal entrar na pré-venda, mas se der, aproveita e corre, porque a gente vai, por exemplo, permitir com que você acompanhe o desenvolvimento da ferramenta no grupo. Então, galera, acabamos de validar uma tela aqui, manda o print no grupo, vai ter 20, 30, 40 clientes ali, para falar, ó, gente, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou, isso tá faltando aquilo lá. Então, não é um grupo, sabe, fechado para você receber alertas do desenvolvimento da ferramenta. É para você interagir comigo e com o Bruno mesmo. Então, a gente vai liberar um Uhum. acesso a esse grupo. Inclusive, você que está com cara de pitch de vendas, mas não é pitch de vendas, não, tá? Está falando da estratégia aqui mesmo. A gente vai mostrar o playbook do projeto que o Bruno está mostrando ali, né? Ele já mostrou algumas vezes, mas ficou bem completinho também, passo a passo. Que aí já tem um tom menos de valor para o métricas, mas de valor para o usuário mesmo. Para você que é dono de SaaS, porque a gente sabe que esse material, para um dono de SaaS, tem bastante valor. Então, esse aqui é Exatamente. um ponto importante, né? O grupo exclusivo, o playbook, a gente colocou o manual, o mural dos apoiadores também. Então a gente vai botar uma página no nosso site com todos os SaaS que apoiaram na pré-venda. E, inclusive, isso, assim, além de gerar tráfego orgânico, porque muita gente vai entrar, mas pelo fato de estar fazendo building public, né? Para conhecer o site, vai ver o site da galera lá. Isso vai gerar backlink também, porque a gente vai permitir passar a autoridade de SEO do nosso domínio para essa galera. Então, de quebra, você vai ganhar um backlink ali também da SEO. E aí, a gente deixou, então, o desconto, o grupo exclusivo, o playbook, o mural E dos o afiliado, né? apoiadores e o afiliado, exatamente. Ou seja, como a gente sabe que quem tá, assim, pro cara topar, pagar dinheiro sem usar a ferramenta antes, só no sonho ali, a gente sabe que ele certamente vai ser um grande apoiador da ferramenta. Basta a gente fazer uma boa ferramenta, entregar o que ele espera, que certamente ele vai querer indicar a gente. Então, nada mais justo do que a gente beneficiar também esse cara. A gente vai ter um programa de afiliados aberto, provavelmente, depois para todo mundo, mas não vai chegar nessa comissão que não é sustentável para a empresa ter uma base muito grande de afiliado com essa comissão. E é sustentável numa escala menor, e essa escala menor é justamente a nossa base de fundadores. Então, vai ter ali algumas dezenas de pessoas que vão ter uma comissão muito interessante, que é 35% recorrente para sempre. É quase como se você fosse um sócio da gente aqui na Fragenta, né? Para Quase um tua sócio base de mesmo. para tua base de clientes. E aí a gente quer fazer isso, assim, porque a gente já sabe, isso aconteceu muito na Automáticos, né? A pré-venda entraram 54 pessoas, foi bem baratinho, né? Deu para puxar bastante gente, só não gerei muito caixa com isso, né? Mas a gente conseguiu puxar bastante gente. E aí essa galera, sabe, confiava tanto que indicou muita gente, só que no começo não tinha programa de afiliado. Então acabou que eles indicaram, sabe, porque gostavam da ferramenta. Mas eu não queria que isso se repetisse no Médicos também. Então eu achei justo a gente realmente dar uma comissão bem alta, porque, cara, vocês são, sabe, a audiência da gente é o maior canal de aquisição que a gente vai ter, provavelmente. E as audiências de vocês, eu acho que vai ser o segundo maior canal de aquisição da gente, né? Ou seja, indicação, afiliado, esse tipo de coisa. Então a gente incluiu também essa linha daí, que era o super afiliado. Por que cupom, Thiago? Explica o racional para eles entenderem por que a gente está dando um cupom e não dando meses de graça, vendendo um ano Ah, tá. adiantado e tudo Perfeito, mais. perfeito. A gente até bateu muita cabeça sobre essa oferta e a gente tinha pensado em vender, como a gente já viu também, fazer um plano anual ali com desconto, né? Então, tipo assim,
Se o plano anual fosse 2.000, a gente ia vender por 1.000 ou 1.500 e pronto. Mas isso, na minha visão, pelo menos, isso prejudicaria muito a gente como dono do negócio. Ó, mas vai ajudar em caixa, porque a gente ia vender 50 por 1.500 e ganhar 75 mil reais. Maravilha, temos dinheiro. Mas o ponto que aí é que eu acho que vocês têm que ter isso em mente, e a gente está desenvolvendo um software de métricas, teria que ter isso muito em mente, que é o negócio, ele é uma melhoria contínua. O métricas, ele vai ser uma coisa agora e daqui a um ano vai ser outro negócio, não só outro produto, né? Outra realidade, a gente pode pivotar, etc. Então, feedback é muito importante, não só feedback sobre produto, modelo de negócio, cancelamento. Cada cliente que cancela é um feedback que a gente recebe. E ó, sua ferramenta não faz sentido para mim. Isso é natural, vai acontecer. Por que que não faz sentido? Então a gente precisa escutar esse tipo de coisa. E se a gente vendesse, vamos supor, 50 planos anuais, vamos faturar 50 mil agora, estamos com caixa bem, bem legal. O que, que ia acontecer? A gente só ia escutar um feedback verdadeiro dessa galera depois de um ano. Porque depois de um ano, quando o cara optasse por não renovar, porque ele não está usando métricas, por exemplo, eu só ia descobrir depois de um ano e falar, pô, bicho, que merda tu pagasse e não está usando. O que está acontecendo? Então é bom a gente ter esse valor o quanto antes, esses feedbacks o quanto antes, justamente para a gente ter condições de crescer mais rápido. Eu sei que é ruim a gente abdicar de caixa, porque dinheiro é sempre uma maravilha, né? Mas eu acredito, pelo menos, que é uma troca muito saudável, assim. Por quê? Porque vai beneficiar a gente se a gente conseguir lançar um produto bom. E se não, assim, se a gente conseguir lançar um produto muito bom, a gente vai ser beneficiado com grana, porque a MRR vai crescer. E se a gente não conseguir acertar a mão no produto logo no começo, a gente vai ser beneficiado com o feedback da galera, que é, ou seja, o cara vai começar e falar assim, pô, Thiago, não faz muito sentido isso aqui pra mim, não. Faltou isso, faltou aquilo, não ficou legal isso, não ficou legal aquilo. E aí a gente vai aprender, e aí com isso a gente tem mais chance de acertar a mão no produto. Então acho que essa que era o racional, a gente antecipar o quanto antes esses feedbacks de optar por assinar ou optar por cancelar, né? Ah, e que vicia as métricas também, né? Então, tipo, a Exatamente. gente só ia saber qual era o nosso churn efetivo daqui um ano. Então a gente ia estar lá todo feliz, assim, tipo, ai, temos um churn de 3%, daí no final É, do ano tinha de 18%. Então a exatamente. gente preferiu por dar um cupom por dois motivos, né? O primeiro porque a gente consegue calcular efetivamente o nosso MRR e não ficar pressupondo quanto que é e fazendo contas malucas, porque no final a gente é É, uma ferramenta de métricas, então a gente tem que ser fiel, né, exatamente. ao que a gente propõe. E um segundo ponto é que dando um cupom 30% vitalício, a gente aumenta o LTV dos nossos clientes. Então o cara vai ficar com a gente lá, tipo, o tempo que for, porque provavelmente ele não vai querer perder o cupom enquanto ele ainda for dono de SaaS, né? Exatamente. Só Então, a empresa quebrar, basicamente, que só a ele empresa quebrar. vai querer sair. Então eu vou até colocar aqui. Aumenta a LTV. E aí, Exatamente. gente, E aí, pra veja gente. só, quando a gente vende 2 ou 3 vezes antecipado ou um ano, o cliente tem aquele benefício instantâneo, mas é isso, você dá mais benefício quanto mais fiel ao cliente. É isso que na prática é um desconto vitalício, né? Quanto mais tempo ele fica, mais ele economiza. Na conta que a gente fez, acho que eram 6 a 8 meses para o cara recuperar todo o investimento dele, e aí ele vai ficar com todos esses benefícios, sabe, entre aspas, de graça, já se pagou mesmo. Então, basicamente, só não vai ter benefício quem sair, sei lá, em 2, 3 meses ali, bem no comecinho, né? Então, Então vou até colocar essa aqui. que é a matemática por trás, né? Ah, eu achei bem legal assim a estratégia, né? Eu gostei bastante. Então, para vocês terem uma ideia, galera, a gente decidiu vender então por 497 e nós anunciamos a pré-venda, a abertura da pré-venda, quando que foi mesmo? Cara, eu acho Deixa que eu dar uma foi olhada aqui no meu na quinta ou Instagram. foi na sexta-feira. Faz uma semana? Faz uns 5 dias, eu acho, se eu não me engano. Ah, então a gente postou, para vocês verem. Então foi exatamente no 10º dia que a gente postou e a gente criou uma automaçãozinha falando eu quero, né? Colocou os sponsors aqui, ó, os benefícios dos sponsors. E aí o pessoal ficou falando eu quero e a gente criou a nossa primeira lista de pré-vendas. Só para dar um contexto para Exatamente. vocês, esse galera de pré-vendas, então a gente jogou todo mundo, claro, em um grupo de WhatsApp, né? Que o Tem que WhatsApp é onde ser. tá. E no total a gente colocou ali cerca de 280 pessoas, mais ou menos. Exatamente isso. 280 280 pessoas. pessoas. Então a gente trouxe 250 pessoas aproximadamente. E aqui dessas 250 pessoas, a gente vendeu quanto, mais ou menos? Deixa eu pegar aqui. Se eu não me engano, foram 26 até agora. 26 Então pegou ali vendas. 10% de conversão até o momento. Então, vou colocar aqui 10% conversão. A gente deve ter mais um picozinho de vendas ali no.
no final da pré-venda também, né? Quando tiver aberto, ainda vai entrando uma venda e a outra, mas eu acho que se chutar, deve chegar uns 35 vendas ali, mais ou menos. Quanto que deu isso, então? 26 vezes 497? Deu É, 13 mil reais, praticamente. exatamente. Então, galera, o que que nós estamos fazendo com esse dinheiro, além de tirar férias antecipadas aqui e gastar tudo na praia, né? Nada, né? Então, o pessoal vai achar que a gente já tá aqui curtindo a vida louca aqui já, né? É, Então, pessoal, assim, o que nós optamos fazer, agora entrando num novo estágio de desenvolvimento do MVP, eu vou pegar aqui, próximo estágio, foi que a gente decidiu, então, agora iniciar a construção do MVP. Então, o primeiro passo que a gente fez foi abrir uma vaga de um processo seletivo e a gente optou por fazer em no-code a ferramenta, né? Então, Thiago, você já sabe das exatamente. objeções, né, cara? Você já sabe o que o pessoal vai falar, né? No code, no code escala, no code funciona, blá É, blá blá. Mas você quer é. falar ou você quer que eu Cara, eu vou, fale? eu vou abrir só um dado aqui que eu acho que vai ser esclarecedor, né? Uma empresa de SaaS comum, empresa desde pequena até grande, pequeno o custo é até maior normalmente, mas uma empresa de SaaS já mais estabelecida, ela tem em torno de 10 a 15% de custo operacional com infraestrutura, no caso, né? Ou seja, está faturando 100K de MRR, você vai pagar 10 a 15K ali com servidor, AWS, esse tipo de coisa. E aí a galera pensa assim, não, mas isso aí só é possível desse custo pequeno assim porque é com código, né? Se for no Bubble, tu vai quebrar ali e tal. E aí eu vou abrir o número real da gente aqui. Automáticos a gente tá com 98K de MRR, agora 100 reais, 100 mil reais basicamente. E cara, o nosso custo mensal é R$ 1.800 com o Bubble. E aí, Nossa. assim, para não dizer que gasta só com o Bubble, a gente gasta US$ 25 de Supabase. E tá muito longe ainda de estourar o limite para começar a pagar o excedente. Então, cara, a gente tem um negócio hoje que consome basicamente 2% de custo operacional de infraestrutura. Então, é óbvio, se você fizer cagada, vai ficar caro no código, vai ficar caro no code. Produto ruim é produto ruim, não interessa como você construiu ele. O contrário também é verdade. É claro que, no limite, o especialista em no-code e o especialista em código, o especialista em código ele vai conseguir construir um software mais performático e mais barato. No entanto, a gente não é o Google, a gente não é a Meta para quem está buscando. Tá, você economizar 1% é 100 milhões de dólares. A gente está falando aqui de custos que são completamente pagáveis aqui para nós. Então, a ideia de a gente fazer no code é, beleza, se eu for pagar um pouquinho mais caro, não tem problema, inclusive cá para nós. Às vezes é mais caro fazer no código no começo, por causa das ferramentas também. Mas se a gente for pagar, tipo, em vez de pagar R$ 500 por mês, vai pagar 1.000, não tem problema. Esses 500 pila a gente banca sem estresse, por quê? Por causa da agilidade. E aí, assim, para você ter um time no código que faz as coisas tão rápido quanto um time no code é muito difícil. Porque o no code tem as suas pequenas limitações, mas no geral, porque a gente vai fazer, ele vai matar a pau assim tranquilamente. Então a gente preferiu ir Tranquilamente. por um caminho que pode se tornar um pouquinho mais caro para nós, mas ele assim, ele vai ser muito mais ágil e assim, cá entre nós, a agilidade para nós é o mais importante, porque agora a gente não está na época de ganhar dinheiro, não está na época de reduzir custos, a gente está na época de aprender e acertar a mão e fazer um produto que o cara entre e fale assim, nossa senhora, isso aqui salvou minha vida. Então, para gente chegar nesse patamar, a gente precisa colocar muita gente para dentro o quanto antes e conseguir iterar nesse produto o quanto antes. Então, é por isso que a gente optou por usar uma tecnologia dessas daí. A gente vai usar a Bubble, a Supabase e a N8N, né? Assim, a gente não construiu o produto, então pode ser que ainda apareçam outras ali, mas essas três aí, elas já são, sabe, muito tranquilas de mexer e conseguem construir softwares robustos, seguros, sem nenhum estresse. Boa. Bom, então, pessoal, como vocês podem ver, a gente fez uma lista aqui de requisitos, né? Então, a gente quis contratar uma pessoa com um perfil mais empreendedor, mais mão na massa, a gente quis contratar alguém assíncrono, então eu e o Thiago a gente trabalha muito Sim, é bem verdade. assíncrono. A gente quis pegar alguém que tivesse num momento da vida que, cara, tá com aquele sangue no olho, tá buscando uma oportunidade, que quer crescer. A gente também não faz questão de ser uma pessoa full-time, então a gente prefere uma pessoa até mais Exato. sênior, mesmo que seja part-time, então não tem problema nenhum com isso. E uma pessoa mais analítica, orientada a dados, né? Então é um trabalho remoto, é um trabalho PJ, e a remuneração a gente definiu que seria algo em torno entre 5 e 7 mil. Então a gente estima que aqui no final das pré-vendas, porque a gente não acabou, pelo menos na data da gravação,
gravação desse vídeo, provavelmente quando você estiver É, assistindo já deve ter encerrado, mas a gente estima que a gente vai conseguir trazer aqui entre 15 e 18 mil. Que isso vai dar pra gente aqui 3 meses de desenvolvimento. Mas a gente estima que o MVP, a nossa expectativa é construir esse MVP em 30 dias, né? exatamente, mais ou menos foi 30 isso aí mesmo. dias para V1. Então, a nossa expectativa é em 30 dias. Então, a gente começou a construir, a gente tá agora, a gente vai fechar a vaga hoje, inclusive, né? É, exatamente, exatamente. Então, hoje a gente Hoje vai é o fechar a último dia. vaga, né? Então, a gente vai começar a desenvolver o sistema agora no dia 22, 23 de outubro, vai? Exatamente. Finalzinho de novembro ali, Black Friday torando, a gente vai estar com o produto lançando a primeira versão, se Deus quiser. Então, se Isso aí. Deus quiser, a nossa expectativa para a gente ter o MVP no final de novembro. E quais vão ser os Exatamente. primeiros. O que que a gente fez, né, galera? Para a gente identificar quais vão ser os primeiros gateways que nós vamos fazer Sim. aqui, a gente colocou várias perguntas para as pessoas que pagaram, né? Você tem as perguntas fáceis aí, Thiago, para eu colocar aqui para Eu anotar? tô pegando aqui agorinha o formulário da gente. Então, ó, tem algumas perguntas que a gente colocou aqui. Primeiro, os dados básicos da pessoa, né? Nome, e-mail, WhatsApp. Aí a gente perguntou aqui mais 5 coisas. Primeiro, é a faixa do MRR. Isso ajuda muita gente a entender quem é que está chegando. Então, se é aquela empresa que está mais no começo, se é aquele cara que quer pagar só para apoiar o projeto, tá junto, porque eu sei que vai ter gente que realmente não vai ser cliente pagante no começo, porque o cara está faturando 5 mil, 10 mil ou nada, por exemplo, então ele pode se enquadrar no plano gratuito por um período. Então, a faixa do MRR, que vai ali de 0 a 1, 1 a 10, 10 a 50, 50 a 100 e acima de 100 mil. Então, essas são as 5 faixas. O nome do SaaS, o site dele, né? Os gateways que a pessoa gostaria de integrar. Então, a gente já colocou aqui como padrão 10 gateways. Foi Stripe, Asas, Mercado Pago, Pagar.me, Yugo, Abacate Pay, Hotmart, QIFI, Lastlink e Digital Manager Guru. Então, a gente já colocou aqui, mas tem um campo de outro, e aí a galera vai colocando também o que ela demanda, né? E por fim, a pergunta que eu acho que é mais importante aqui é como você acompanha as métricas do seu SaaS hoje. Então, daí a gente consegue entender quantas pessoas estão usando planilha, quantas pessoas estão, sabe, dashboard interno ou não acompanham. Eu já vi as respostas aqui. Tem muita gente que falou que não acompanha. Isso para mim é bizarro, né? Imagina, o cara toca a empresa e às vezes não sabe a receita mensal, por exemplo, de maneira clara, assim. O cara tem um cheiro ali, mas não tem como ter certeza. Então, com isso, a gente já conseguiu mapear bem, assim, o básico que a gente precisa. Não dá para perguntar 1 milhão de coisas também para não ser muito chato, né? Mas pegando ali os 5 principais dados, a gente já conseguiu seguir bem. Né? Boa. E eu acho que é isso, né, Tiagão? Então, galera, a gente tá nesse estágio aqui hoje. Nós estamos nesse Exatamente. estágio agora de MVP. Então, provavelmente a gente vai fazer um vídeo novo daqui umas semanas para trazer para vocês um overview de novo de tudo que a gente fez. Mas o processo é esse, né? Lembrando que esse é um processo para nós que já estamos construindo a ferramenta desde o primeiro dia, fazendo build in public. Então é muito importante levar em Exato. consideração que esse não é o processo padrão se você não tem audiência, né? Então, se você não tem Exatamente. audiência, o que eu e o Thiago recomendamos é que você venha aqui, ó, e aprenda exatamente aqui no curso como fazer para você validar uma ideia, tá? Mas brincadeiras à parte, ter a audiência que já é o nosso ICP é uma mão na roda. E eu acho que esse, na verdade, Com foi o principal certeza. motivo pelo qual a gente optou fazer essa ferramenta. Além, óbvio, da gente ter a dor e querer resolver ela para nós. Mas é o fato é que, assim, Exato. hoje em dia, a coisa mais importante de todas é sempre distribuição. Então, distribuição sempre ganha de produto. Então, a gente já começou fazendo a distribuição desde o primeiro dia. Desde que a gente teve a ideia do Métricas, a gente já começou a fazer reels no Instagram para divulgar e sentir a aceitação das pessoas. Então, isso foi muito importante, Exatamente. né? E assim, você não precisa viralizar, não precisa ter milhões de views no TikTok, não, sabe? Não, não é isso. É feedback desde o começo. Quanto mais, melhor. Se viralizar, parabéns, mas não é esse o intuito. O intuito é 1.000 views aqui, 5 mil ali, 10 mil. Quando viu, você já mostrou para 30 mil pessoas teu produto sem pagar um centavo. Não tem, cara, isso não tem Exatamente. preço. É E olha maravilhoso só, trabalhar dessa maneira. e olha os vídeos que a gente fez, né?
anunciando o Building Public, descobrimos o nome do nosso SaaS, fechamos a Sim, nossa marca, definimos o preço, abrimos a pré-venda, abrimos a vaga de dev. Então a gente foi trazendo aqui, na verdade, o Building Public de cada estágio que a gente foi explicando para vocês, onde a gente precisava interagir com a audiência. Então o primeiro Building Public exato. pra gente que a gente soltou anunciando o Building Public, né, o primeiro vídeo, foi pra gente sentir o mercado. Tipo, cara, será que faz sentido? Será que o pessoal vai curtir? Será que é uma coisa na nossa cabeça? A gente tá hypado aqui, Uhum. né? Exatamente. Então foi muito importante. Tipo, cara, quando a gente fez o nosso vídeo no dia 3 a gente não tinha nem pensado muito bem na ideia, a gente estava muito no início, mas quando a gente pensou no nome, a gente soltou esse vídeo, a gente teve muito engajamento. Isso significa que foi muito bom pra gente entender se a gente tá indo pra direção Verdade. certa, se a gente. E tudo isso foi trazendo a audiência pra perto, foi esquentando as pessoas, né? Então acabou fazendo muito Exatamente. sentido, né, galera? Exatamente. Então. E aí, cara, eu até vou fazer um complemento aqui. Eu já te vi falar muito, eu não sei se a expressão era essa, mas era tipo boring business, assim, né? Hum, O tipo de produto do Métricas, ele não é um produto muito sexy, assim, né? Ele não é um IA que vai automatizar não sei o que lá e gera a tua imagem junto com o teu cachorro, não sei o que lá, aquele negócio super viral. Então, ele, na minha visão, ele não é um produto que tem potencial viral tão alto, no entanto, ele é um produto muito sólido. Por quê? Porque eu espero uma taxa de churn muito baixa dos clientes pagantes. Os clientes free não, porque eles podem quebrar muito rápido. Mas o cara com 50, 100 mil MRR, esse cara não vai embora mais. Então, o que a minha aposta com o Bruno aqui é que a gente está construindo um negócio que vai ser sólido, né? Que não vai depender de, sabe, de uma plataforma A ou B, não é um negócio para conectar no Asas ou só no Stripe. Sabe, caiu um gateway, quebrou um gateway, o gateway barrou a gente, qualquer coisa assim, não tem problema, a gente vai estar em vários gateways diferentes, com vários mercados diferentes. Então acho que a gente conseguiu montar um rascunho de negócio que junto com o canal de aquisição da gente vai, acho que, cara, tem muita chance de dar certo, assim. E como eu falei, eu não espero atingir 100 mil de MRR nos primeiros 3 meses, mas eu acho que a gente consegue passar a faixa de 100 mil de MRR. Vou deixar, inclusive, a previsão aqui, né? Eu acho que dentro de um ano e meio, eu diria que a gente consegue passar disso, cara. Eu tenho confiança porque me levou 2 anos para passar de 100K, com um pouco conhecimento que eu tinha no começo e com um produto que tem um potencial viral um pouquinho maior, mas que tem muito concorrente no mercado hoje para o meu produto. Então a gente, cara, eu chuto que em menos de um ano e meio a gente passa de 100K. eu também eu chuto isso e eu vou colaborar também, dando um closure aqui pro vídeo, sobre a importância também da gente ter um público muito bem definido, né? Então, assim, o Sim, nosso verdade. ICP, ele é muito fácil, são donos de SaaS. Então, Verdade. ponto final. A gente não tem tipo, são todas as PMEs do Brasil, É, são profissionais autônomos, são exatamente. agências Eu de sofri marketing. muito com isso, Não. automático. Cara, eu também, eu sofro muito com isso nos meus negócios, Ah, porque a gente tem múltiplos ICPs, né? Eu tenho ah, ICP agência, tenho ICP B2B. Não, aqui é assim, é tudo B2B, é tudo dono ah, de SaaS. Ponto. Então, exatamente. isso é muito Exatamente. importante, porque a gente consegue se focar em só gerar valor para um público É. específico, Ah, né? conecta e-commerce. Não, e-commerce vai para lá, vai para outra ferramenta de métrica, sabe? Não, talvez Aqui a gente daqui não vai 2 anos, falar. né? Quando a gente tiver com Exatamente, 100k é. de MRR e tal, a gente pode até pensar em expandir. Mas hoje no Exatamente. Brasil, a última vez que eu vi, cara, se eu não me engano, foi ano passado, então já faz um tempinho. Mas a última vez que eu vi, tinha tipo uns 15 mil SaaS no Brasil. Então também, assim, não é um mercado gigantesco, mas Sim, não é um mercado verdade. pequeno. Hoje faz Exatamente. muito sentido a gente olhar para os donos de SaaS, porque é uma dor latente. Então, a gente pega um cara que tem um SaaS que fatura 1 milhão, 2 milhões, ele já vai trazer um MRR muito significativo pra gente. Então, apesar de Exatamente. hoje o Brasil ter, tipo assim, 90% do mercado ainda ser a galera com 0 aos 10 mil de faturamento, que Uhum. provavelmente vai usar muito a nossa base gratuita, mas a gente Sim. também tem muitos SaaS que hoje faturam 10, 20, 30 milhões, que às vezes vão ver valor no nosso sistema, assim. Então, Uhum. faz muito sentido a gente ter um público específico, faz muito sentido a gente ter uma proposta de valor muito claro. É muito fácil a proposta de valor. É. O cara pluga o SaaS dele, ele já calcula. É Em cinco papum, né? minutos ali, ele vai 5 conseguir ter minutos. o momento ahá dele ali rapidão, né? E Isso. aí, eu E vou falar uma coisa assim, às vezes a gente fala muito sobre ICP e tal, e sobre definir proposta de valor, e isso, às vezes, na visão de quem está nos ouvindo aqui, pode ser que fique muito abstrato. Cara, sabe, na prática, o que quer dizer ICP bem definido? É tráfego barato, é lead barato. Se eu sei exatamente o que eu estou falando, meu criativo lá no Instagram vai ser assim, ó, se tu é dono de site e usa o Asas hoje, se tu é dono de site e usa o Pagar,
Cara, isso aí, sabe, já vai varrer 99% da galera que não vai pagar nada pra gente mesmo. Então é bom que vá pra longe. E o cara que vai, ele vai escutar na hora aquilo lá. Então, quando você tem um lead, como é o caso da Automática, você tem que falar com um médico, com um clínico, com um professor, com um advogado, com um monte de gente, isso é o que? É tráfego caro. Para atingir muita gente com qualidade, eu preciso pagar muito. E para dono de sites, não. Cara, tem um evento específico para dono de sites. Com certeza vai valer a pena a gente pagar para estar lá, porque o retorno vai ser muito grande, em brand, em cliente e tal. Então é muito mais fácil de crescer quando o seu ICP está bem definido. É por isso que a gente bate tanto na técnica que precisa de um ICP bem definido. Não é porque é bonito, não é porque o Bruno mandou que você tem que ter, não. É porque é isso que vai acontecer. A tua empresa vai conseguir captar cliente mais barato e mais rápido. Exatamente. Não, e a proposta de valor é muito clara, né? Você pega o seu SaaS, por exemplo, Automáticos, é uma ferramenta que cria posts de blog. Mas para o cara começar a colher frutos, são 3, 4 meses até os posts Exatamente. começarem a crescer organicamente. Pô, no Exatamente. Métricas, é assim, você plugou o gateway, deu 5 minutos, calculou tudo, tá aí seu ROI. É, Tipo, então, assim, a proposta de valor, ela é exatamente. clara, ela é muito fácil de perceber. Então, isso, Aham. isso é muito importante. E acho que pra gente concluir, cara, um ponto importante, a gente não tá surfando nenhuma onda. Então eu vejo que, tipo assim, É verdade, tem muita gente razão. tá falando assim, não, onda do hype de AI pra cá, AI pra lá. Beleza, a gente criou uma ferramenta chamada Métricas.ai, mas o core da nossa ferramenta não é AI, Sim. né? É, E exatamente. tipo, Se o GPT cair e estiver fora do ar, não tem problema. O painel vai continuar funcionando. então, assim, galera, a Exatamente. gente tá super animado. Acho que dá pra perceber até no nosso tom de voz aqui que a gente tá empolgado com o projeto, né? Mas eu espero que esse vídeo tenha trazido uma luz pra vocês, assim, que vocês consigam entender um pouco do processo, entender um pouco o que a gente tá fazendo. E se vocês tiverem interesse de acompanhar de perto o nosso Build in Public, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem saber, o que a gente pode pôr nos próximos vídeos, que É isso dúvidas aí. vocês têm. Ou segue a gente no Instagram também, porque a gente posta mais pedacinhos do Build in Public, né? Então eu vou deixar na Claro. descrição do vídeo o meu Instagram do Thiago pra vocês acompanharem lá. E a gente se vê daqui umas semanas, então, né, Tiagão? Pra gente É gravar a isso parte aí. 2 do nosso Build in Public aqui, né, irmãozinho? Isso, tudo dá certo. Maravilha. Cara, tô muito Gente, ansioso, que bom. E que bom que vocês muito legal. assistiram até aqui também. Espero que vocês acompanhem. Acompanhem a gente tanto no Instagram como no LinkedIn também, que a gente tem postado basicamente ali dia sim, Ah, dia boa. não, algum update relevante ali sobre o produto. Gente, obrigado por assistir até aqui, pra quem ficou, e eu tô torcendo muito por vocês. Até a próxima, galera. Valeu.